Será que a testosterona pode acelerar o processo de envelhecimento? Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que está aqui diariamente, trazendo conteúdo de qualidade para te ajudar a melhorar teu corpo, tua saúde, teu desempenho. E hoje vamos destrinchar a relação entre testosterona e envelhecimento. Será que ele existe? Será que é todo o contexto de uso ou não? E antes de tudo te peço, deixa o teu like que me mostra que esse tipo de conteúdo agrega na tua vida e se inscreve no canal, logicamente, para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Ó, quando a gente está falando de testosterona, a gente tem que sempre ter muito cuidado na hora de avaliar. Porque uma coisa é uma TRT, uma terapia de reposição de testosterona, onde o indivíduo tem deficiência e repõe para níveis normais. E outra coisa é o uso suprafisiológico, de doses além do que o corpo humano necessita, tudo bem? Então, no contexto de reposição, o que é que acontece? O que é que acontece? A gente prejudica, a gente aumenta o envelhecimento? Não. A gente reduz a mortalidade. O cabo ali, às vezes, com seus 60, 70 anos, se sente o garotão. Ele estava com texto baixinho, se sente o garotão, fica bem, não acelera o envelhecimento, reduz a mortalidade, melhora metabolicamente o organismo dele, faz o organismo dele trabalhar de forma correta, o que favorece, por exemplo, um contexto de mais longevidade. Então, se ele tivesse com a testosterona baixo, ele iria ter uma tendência maior a ter um envelhecimento o quê? Não saudável, envelhecimento terrível, um envelhecimento que poderia causar um prejuízo grave para a saúde dele, principalmente no longo prazo, tá bom? Então ele acabaria morrendo mais cedo, tá bom? Então nesse contexto a gente não está falando de aumento de envelhecimento, de aceleração do processo de envelhecimento. Agora, dose supra de esteroide anabolizante, como a testosterona, né? Podendo também a gente pegar esse raciocínio e trazer para outros esteroides anabolizantes, oxandrolona, nandrolona, oximetalona, seja qual for. Sim, né? Teoricamente a gente tem aumento do processo de envelhecimento, mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fizer esse tipo de afirmação. De forma prática, para você entender o que acontece, o esteroide anabolizante de dose suprafisiológica vai fazer a tua máquina, teu corpo, trabalhar em uma potência que ele não está acostumado. Então ele vai ter que trabalhar mais. Trabalhando mais, a gente pode o quê? Passar da capacidade que ele tem e favorecer ali esse processo de envelhecimento, mas a gente vai ter que falar alguns pormenores. Por exemplo, na aparência, o que é que a gente tem de diferença em usuário de esteroide anabolizante para uma pessoa que não usa, né, para um indivíduo natural, às vezes da mesma idade? A gente vê uma aparência de pele um pouco diferente, tá bom? Às vezes, né, a gente pode ter um formato de rosto que muda em alguns pontos, principalmente quando aquele indivíduo abusa de GH, o hormônio do crescimento, e a gente tem também a questão da alopécia. O que é alopécia? Queda de cabelo. Então, às vezes, é um indivíduo bem novinho, né, com seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, quase careca, com alopécia, com uma entrada gigantesca, aí você já associa a entrada da pessoa mais velha. É uma pessoa, às vezes, que a pele está meio judiada, principalmente, às vezes, está cheio de acne, de lesões na pele, inflamação no corpo dele, às vezes, principalmente uma inflamação muito grande, por conta do uso de medicamentos contaminados no mercado paralelo, e algumas coisas da própria feição dele modificaram. E aí você olha para aquele indivíduo e diz, não, isso aqui não está normal, tem alguma coisa ali. Mas sim, é por causa do abuso de esteroide anabolizante, às vezes também hormônio do crescimento e outras substâncias. Tudo bem? Mas é claro que a gente tem que ter noção que às vezes o indivíduo pode aparentar mais velho, mais ainda do que ele é, por alguns outros fatores. Primeiro que é o tamanho muscular. Às vezes o indivíduo tem 18 anos, mas ele está usando o esteroide anabolizante, ele fica cheio de entrada, né? Parece uma pessoa mais velha, mas ele também está gigante às vezes, tá bem, treina bem, faz tudo e está maior. Ele não fica com aquele estereótipo clássico da pessoa da idade dele. Então isso aí pode influenciar. Outra coisa que pode influenciar, a postura, né? Às vezes o indivíduo também que treina, faz musculação, ele às vezes tem uma postura mais ereta, um olhar mais dominante, e isso pode influenciar também na percepção de idade que as outras pessoas podem ter daquele indivíduo. A gente também tem a questão da própria barba, né? Que às vezes o indivíduo, geralmente, que está treinando, geralmente deixa a barba crescer. Não são todos, né? Mas a gente sabe também que a própria testosterona influencia no aumento da barba. Não que todo mundo vai ficar um viking, não é isso, tá bom? Mas pode influenciar. E a própria deposição de gordura. Às vezes o indivíduo se mantém mais seco, a maior parte do ano. A gente sabe que também pode dar uma aparência mais velha com isso daí, tá bom? E quero, inclusive, que você comente aqui embaixo se você conhece alguém que parece bem mais velho, por conta do uso de esteroide anabolizante. É claro que a gente sempre vê, né? Por exemplo, numa academia, assim, mas
às vezes são coisas gritantes. Às vezes o cara tem 20 anos, parece que tem 35, mas enfim, né? Vamos falar aqui de alguns pormenores. Bem, é todo mundo que vai ficar desse jeito, de uma forma tão expressiva, usou a testosterona em dose suprafisiológica, se transforma? Não, gente. A gente tem a dose, o tempo de uso e a suscetibilidade individual, tá bom? Comandando isso daí. Então, se eu tenho um indivíduo que usa muita dose por muito tempo de uso e ele tem muita tendência, por exemplo, a ter essas alterações de pele ou até ficar calvo, a tendência é que sim, ele vai aparentar bem mais velho. Mas às vezes o indivíduo não está usando uma dose tão alta, usou por pouco tempo e não tem tanta tendência, por exemplo, não fica calvo, o cabelo dele não cai, tem gente que é assim, e a pele pouco muda. E também tem uma rotina de skincare muito importante, porque tudo isso daí também influencia, né? Às vezes o indivíduo ele pode ter a tendência a piorar a pele, mas ele cuida bastante dessa pele. O cara ali é muito, né, cheio de creme, essas coisas. E aí beleza, né? A gente pode até não ter esse efeito de forma tão expressiva. É claro que é importante, por exemplo, que o médico que vai avaliar esse paciente entenda todos os pormenores que estão por trás e não fique preso somente na parte de aparência, mas de envelhecimento do físico de forma global, pensando talvez principalmente em longevidade. Inclusive, se você é médico, profissional da saúde, que trabalha com usuários de esteroide anabolizante, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente, onde você vai aprender da base ao topo como ter assertividade e segurança na hora de tratar esse indivíduo tão marginalizado. Link aqui na descrição, tudo bem? Beleza, então quando a gente está falando de danos de saúde dentro de um contexto mais físico, né, de aparência, de envelhecimento de aparência, você já entendeu, né? Você já entendeu. Mas e de envelhecimento cerebral, neuronal, Gabriel? Isso existe? Bem, a gente não tem uma causalidade, ou seja, a gente bota um grupo usando esteroide anabolizante, outro não utilizando, e vamos avaliar por 30 anos o uso suprafisiológico para ver se tem, por exemplo, uma degeneração cerebral mais facilitada. A gente não tem como fazer isso, até porque tem um conflito ético muito importante. O que a gente tem em estudos científicos é o seguinte, é uma associação do abuso de esteroide anabolizante, às vezes associado com muitas outras medicações, a gente tem que deixar isso bem claro, né? Com redução da cognição. Isso aí eu vejo muito relato, principalmente com usuários de trembolona, tá bom? Então, o que é a cognição? O cara vai ficar como se fosse menos inteligente, tá bom? Menor volume cerebral, anormalidades, né? No metabolismo cerebral, e tudo isso daí pode dificultar bastante a vida daquele indivíduo, né? Então é um cara desse cara bem inteligente, traz com certinho, aí usou esteroide por muito tempo, começou a perder capacidade cognitiva, isso pode influenciar no trabalho dele, pode influenciar nas relações interpessoais, que é algo que a gente não espera, né? E alguns estudos mostram que isso daí acaba sendo algo mais expressivo ainda em indivíduos que utilizaram ali por mais de 10 anos. Então a gente vê que é uma coisa que está relacionada principalmente com esse abuso, com esse uso prolongado, principalmente de maneira inadvertida. Sabe o que é pior de tudo? O que seria uma pior qualidade cognitiva do usuário de esteroide anabolizante? É não deixar o like nesse tipo de conteúdo. Esse tipo de conteúdo você não vê em todo lugar, gente. Então deixa o teu like, isso aqui me ajuda demais, tá bom? E aí, outra coisa que a gente tem que sempre pontuar quando a gente fala de envelhecimento é o processo de longevidade. É viver mais tempo. Mas não só viver mais tempo, mas viver melhor. Do mesmo jeito que a gente sabe que usar a testosterona no contexto de reposição aumenta a longevidade, usar esteroide anabolizante de uma forma desmedida pode reduzir essa longevidade e fazer com que o abusador de esteroide anabolizante acabe vindo a óbito mais cedo. E uma das principais causas que leva lá para o outro plano o indivíduo que abusa de esteroide anabolizante é a saúde cardiovascular. Então ele tem algum evento cardiovascular que pode ser potencialmente fatal, né? E isso a gente viu algumas vezes se repetindo dentro do meio do fisiculturismo, por exemplo, e dentro do meio do fitness, tá? E é algo preocupante que a gente sempre tem que ter olhos abertos, tá certo? Às vezes gente jovem, menos de 30 anos, tá certo? Então é um negócio muito complicado. É claro que tudo vai depender da estratégia utilizada. Uma das estratégias que as pessoas tentam utilizar, por exemplo, para tentar reduzir a dose, é tentar fazer o uso de uma Durateston por semana, de forma meio que indeterminada. Veja, estou aumentando o tempo de uso, mas estou fazendo uma dose relativamente menor do que as pessoas utilizam em ciclos. Será que é uma estratégia válida? Tem um vídeo completo aqui para você. Te espero lá e um grande abraço.